Parece que nós estamos iniciando. Eu estou passando a palavra para a Carla. À vontade, Carla. Ok, gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite do Roberto, agradecer pela oportunidade que Jesus possa realmente nos abençoar a todos nesse momento, para que as nossas reflexões dentro do tema possam realmente fazer sentido em nossas vidas, reverberar em nós, nos auxiliando a movimentar o melhor de nós, a cada dia, a cada momento, e o que aqui for dito possa realmente ter sentido e operacionalizar em nós. Eu vi que alguém levantou a mão, eu não consigo ver quem foi, só consigo ver É que Rosali, levantaram a mão. mas só acho que questão do celular, mesmo que pequeno, acho que foi tocar lá. É, Então tá. tá Então tá bom? bem. Tá. Qualquer coisa, gente, eu disse para o Roberto que eu estou no celular, não estou no computador. Então, se houver participação no chat, podem ficar à vontade e colocar alguma questão. O Roberto vai me assessorar aí, né, Roberto? Com, cer- com Porque eu certeza. não, eu não consigo Tá, visualizar a mensagem, mas ele tá. vai me interrompendo e Ok, colocando, tá bom. tá? Então, é, antes de tudo, antes de entrar no tema, eu quero dizer da emoção que me bateu aqui, porque a Penha é uma amiga muito querida, uma flor que vive dentro dos nossos corações há muitos anos. E, e talvez pela sintonia amorosa, né, da amizade, já que a gente está falando de Maria, dessa sintonia de energia de mãe, talvez ela tenha captado aí a, aquilo que, uma das coisas que mais me faz emocionar, que é essa prece que ela proferiu aí no finalzinho. Então, eu quero agradecer, viu, Penha, de coração, porque então já preparou aqui o meu coração para que a gente possa realmente oferecer o melhor dentro do tema. Muito obrigada. O Então, vamos lá. agradecimento nosso, Carla. Oh, que bom. É bom estarmos juntos, viu, gente? Para mim é uma honra e uma alegria. Então, o nosso tema de hoje é o seguinte. Eu dei aqui para não cometer nenhum erro. O tema é o versículo 20 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E projetando ele isto, eis que, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Então, nosso tema hoje é, talvez, a figura mais significativa, assim, a figura masculina mais significativa para a vinda de Jesus junto a nós, é a figura de José. Esse versículo está contido na narrativa do anúncio do nascimento de Jesus, que está no capítulo 1 de Mateus, vai dos versículos 18 a 24. Esse é o versículo 20. E eu vou ler o trecho todo, só para a gente contextualizar, tá bom? Mas a gente vai focar mesmo na figura de José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo.
José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Então, esse é o trecho completo do anúncio do nascimento de Jesus. Repetindo, então, Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 24. É importante a gente colocar o seguinte: a época de Jesus e Maria, o casamento judaico, ele se consistia de 3 etapas. Uma era a etapa da promessa, né? Um era prometido ao outro. E isso podia acontecer com um casal bem jovem. Depois era a etapa da preparação para o casamento, como se fosse um noivado. E nesse período, o casal já era considerado casado, mas eles iam preparar a habitação e eles não moravam juntos e não tinha relação sexual. E depois, então, havia a cerimônia de casamento, durava 7 dias, era uma festa longa, em que o noivo sequestrava, entre aspas, ele tomava a noiva da sua casa e levava para a casa que ele havia preparado para os dois. Então, período em que Maria ficou grávida, que está aqui narrado em Mateus, era esse período de noivado aí, que durava alguns meses, né? Poderia durar até mais que meses. Então, nesse período é que Maria, então, recebe a notícia do anjo Gabriel que ela estava grávida. Nos estudos da doutrina espírita, então, a gente sabe que dentro do espiritismo a gente entende que não há milagres. O que acontece é que, quando fala aqui, né, que José percebeu que Maria estava grávida, né, recebeu a notícia de que ela estava grávida, e que, como ele não queria difamá-la, ele queria ser justo, ele ia abandoná-la em segredo, né? Ele ia, sem fazer alarde, sem dizer nada, ele ia deixar Maria, porque seria um peso muito grande para ambos a ideia de que ela estivesse grávida antes deles coabitarem. A Igreja Católica é assim que os estudos da doutrina espírita ensinam, né, que não há um milagre. Essa é uma das concepções possíveis, tá, gente? Existem outras concepções, inclusive, lendo o livro Maria de Nazaré de Miramês, a gente vai encontrar uma outra narrativa, uma outra forma de entender a concepção de Jesus. E não há um consenso claro. Dentro daquilo que a gente entende como os pressupostos kardecianos, a gente pode considerar que não existem milagres. Então, há uma grande probabilidade de a ideia da virgem, porque a palavra virgem também significa moça jovem,
a ideia da Virgem ter sido utilizada pela Igreja Católica para coibir as relações sexuais. Porque como para a Igreja Católica o sexo tinha uma conotação de pecado, né, da ideia do pecado original, como que Jesus, considerado Deus, poderia ser concebido a partir do pecado original? Então, há uma grande probabilidade de ter se construído essa ideia de Maria Virgem para dar uma roupagem diferente à vinda de Jesus, deixando ainda a ideia do sexo como algo impuro. Nós entendemos, né, com os estudos da doutrina, que a relação sexual, a sexualidade, a vivência da sexualidade é algo sagrado e não impuro. A forma de vivenciar é que é o nosso desafio, né? Que nós possamos honrar a sexualidade vivenciando de uma forma respeitosa conosco mesmo e com os outros, responsável. E sendo assim, então, e não havendo milagres, não há que se considerar que Jesus foi concebido com a Maria Virgem. Quando a narrativa de Mateus coloca que foi uma concepção do Espírito Santo, nós podemos considerar que houve a atuação do Espírito Santo aí, representando a espiritualidade superior. Então, houve a atuação da espiritualidade superior, sim, em toda a preparação, muito antes, né, da encarnação de Jesus, tudo foi sendo preparado para que ele estivesse conosco. E Maria e José, provavelmente, dentro dessa concepção, desse entendimento, eles tiveram relação, sim. Jesus não iria nascer de uma ação milagrosa. Eu volto a afirmar, essa é uma concepção possível, é bom que a gente estude, leia bastante, nas nossas pesquisas a gente foi percebendo que existem ainda duas vias possíveis de entendimento, eu estou trazendo uma delas. A outra, como eu já disse, pode ser encontrada no livro Maria de Nazaré, de Miramês. Mas é isso que eu queria iniciar colocando, assim, né? Então, esse cuidado da espiritualidade maior para que Jesus viesse, o cuidado é expresso, inclusive, nesse encontro espiritual que José tem com um espírito superior, né, com esse anjo, dizendo a José, já anunciando a importância daquele ser que estava sendo gestado. E que José, então, aí a gente já começa a perceber algo do caráter íntegro de José. José, então, aceita aquela mensagem do anjo que apareceu, né, nesse encontro através do sono. José acolhe a orientação do anjo e se dedica a cuidar de Maria e permanece, né, depois do nascimento de Jesus, cuidando de Jesus, cumprindo o seu papel de pai de uma forma integral. E são esses pontos que a gente vai desenvolver aqui agora, né, sobre a figura de José. Nos textos espíritas, é muito interessante, e talvez até como uma marca da superioridade desse espírito, é que há pouco material sobre José. Se esse espírito tivesse mesmo se colocado no lugar de uma humildade, assim, ele
de forma nenhuma, como até o Roberto estava colocando, né, no início, de forma nenhuma existe uma exaltação de José. É necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Então, ele honrou esse princípio aí, né, do respeito à figura de Jesus, né, nosso mestre, nosso guia, nosso governador maior. E há pouco material, né, quase nenhum. Nos escritos espíritas, a gente encontra somente uma pequena página e ao reler para preparar esse material de agora, né, dessa nossa conversa de agora, cada vez que eu releio essa página, eu, eu percebo quão grandioso é o que Emmanuel escreveu a respeito de José. É um capítulo pequeno que está no livro Levantar e Seguir, psicografia do Chico, e a mensagem é de Emmanuel. Então, a gente encontra relativo material sobre Maria. Se compararmos com esse pouco material espírita a respeito de José. E como é uma página pequena, eu entendi que é importante a gente, que seria importante eu ler para vocês. Não sei se todos já tinham entrado em contato com essa página. Quando eu fui preparar esse estudo, há uns meses atrás, foi a primeira vez que eu vi esse capítulo, que eu tive a oportunidade de ler a respeito de José. Então, vamos lá. Está no livro Levantar e Seguir. Então, Emmanuel diz assim: em geral, quando nos referimos aos vultos... Opa, peraí, só um minutinho. Correu aqui. Então, começando novamente. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Então, sempre quando se lê sobre os homens, né, que estiveram ali em torno de Jesus, a gente nota uma precariedade daqueles espíritos. É isso que Jesus que Emmanuel está colocando aqui para nós. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. No cristianismo, sempre uma pergunta que o irmão faz, que eu vou repetir. Será que a gente já pensou no cristianismo sem a presença de José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Então, que homem é esse, né? Que mereceu a confiança das forças divinas para cuidar de Maria e de Jesus. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades
senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, eu acho esse texto muito rico de verdade, porque traz para a gente, apresenta em poucas palavras a grandeza de José. E aí a gente pode começar a pensar em cada uma das qualidades aqui que Emmanuel coloca. Ele começa dizendo que José é um homem integral. E a gente foi buscar, então, uma definição de homem integral. E se a gente parar só nessa qualidade de José, nós já vamos ter muito material para utilizarmos na nossa própria educação, no nosso próprio processo de crescimento. Se a gente pensa, então, que cada um dos vultos do Evangelho, cada um desses grandes espíritos, são para nós referência de conduta, de vivência, de entendimento e de trabalho conosco mesmo, se a gente considera somente essa característica, e existem outras que o Emmanuel coloca no texto, depois eu vou desenvolver um pouco mais, se a gente considera só essa característica de homem integral, a gente já vai ter muito material. Querem ver? Olha só. Então, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a gente encontra um texto sobre homem integral, que começa dizendo assim: o conceito de homem integral indica antes um processo do que uma substância. Um processo que tem como meta o aperfeiçoamento espiritual, contingência natural da evolução. Então, ao expressar José como um homem integral, Emmanuel está nos convidando a prestar atenção no nosso próprio processo de aperfeiçoamento. O convite não é para que sejamos perfeitos, mas para que atentemos para a nossa marcha processual evolutiva. Seguindo esse texto aqui, da Sociedade Brasileira dos Estudos Espíritas, a ideia é do vir a ser, é da dinâmica do tornar-se. Então, nós estamos em constante processo de integralização, digamos assim. Integralização de quê? Integralização das várias instâncias de nós mesmos. Então, poderíamos dizer que o homem integral é o indivíduo que desenvolveu ao máximo as suas 3 faculdades essenciais. A faculdade de pensar, a de sentir e a de querer. Ou seja, a razão, o sentimento e a vontade. Então, o homem integral é como se fosse aquela meta, para nós, de realmente nos aperfeiçoarmos na inteligência racional, que é o pensamento, na inteligência emocional, do sentimento, e na inteligência da vontade, na inteligência do querer, na inteligência volitiva. Então, Emmanuel coloca para nós no livro Pensamento e Vida que a vontade é a nossa alavanca, é o dínamo que nos faz movimentar,
que nos faz crescer, né? É o dínamo que faz com que todos os departamentos da mente funcionem. Então, é a vontade que nos faz realmente caminhar, trilhar o caminho da evolução. Então, sem o sentimento e a vontade para conduzir adequadamente a razão, o homem moderno caminha como um viajante num deserto sem oásis. Sabe para onde ir, mas não encontra a água para matar a sede. A sede de paz e de justiça, sede de amor e de liberdade. Então, o homem integral é o que tem consciência de si mesmo nessas três instâncias. É o que desenvolve e busca desenvolver a parte cognitiva, a parte intelectual, a parte do pensamento, é aquele que vai buscando se interessar por si mesmo para perceber seus padrões de pensamento, para perceber como que a sua saúde mental está. O que está acontecendo comigo no campo mental, no meu pensar, na minha forma de conceber o mundo, quais as crenças que me regem. Essas crenças, elas estão de acordo com o que a vida me apresenta, elas estão me favorecendo realmente crescer e me sentir bem, estão me auxiliando a me encaminhar para um maior bem-estar, quais são as minhas concepções de mundo, como que eu me dedico ao aprender, como que está a minha inteligência racional? Essa é a pergunta. O homem integral é aquele que busca desenvolver a sua inteligência emocional. E inteligência emocional significa conhecer os próprios sentimentos, as próprias emoções, a dinâmica dos meus sentimentos, de minhas emoções, para que eu possa bem administrar meus sentimentos, minhas emoções. Inteligência emocional não é um abafar daquelas emoções que eu venha a considerar como negativas. Na verdade, nenhuma emoção é negativa. Todas as emoções que fazem parte da natureza humana, elas têm a sua função. Como exemplo, o medo é uma emoção muitas vezes considerada como negativa e tentamos abafar o nosso medo, e na verdade, o medo é uma grande ferramenta que temos para nos proteger. Então, quando vem o medo, se eu tenho inteligência emocional, se eu busco ter inteligência emocional, eu posso me colocar numa postura de ouvir o meu medo, de perceber o que o medo está me dizendo aqui. Qual a atenção que eu preciso ter a mim mesma na forma de estar no mundo, na forma de me movimentar no dia a dia, que faz com que eu sinta medo nesse momento. O medo uma ferramenta de proteção. Se eu estou passando na rua e sinto medo, eu preciso estar mais atento ao movimento daquele local, né, e buscar me movimentar com mais ponderação, talvez, com mais cuidado. Então, essa é a função do medo. O medo não é uma emoção negativa. O medo que sentimos, por exemplo, nesse período de pandemia, se bem ouvido, ele faz com que nós nos protejamos, com que nós busquemos todas as ferramentas e recursos necessários para a manutenção da nossa saúde.
Então, o homem integral é o que busca também movimentar a alavanca da vontade na direção daquilo que vai significar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro para si mesmo e para os outros. Então, movimentar a nossa vontade no sentido do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento, do aprendizado maior, do autorrespeito, do respeito aos outros. Então, vejam só pensando aí, né, esse primeiro ponto que Emmanuel levanta para nós sobre José, a gente já tem muita coisa a pensar e a refletir sobre nós mesmos. Como é que nós estamos nos encaminhando nesse processo do vir a ser, né, da integralização de nós mesmos. Então, deve haver uma preocupação da parte dos espíritas em não confundir homem integral com homem perfeito, uma vez que o espiritismo não trabalha a ideia de perfeição, mas de aperfeiçoamento como processo. O homem integral conhece a harmonia cósmica e está conscientizado a respeito de suas características. Está consciente do processo evolutivo, da visão sistêmica do mundo, ou seja, que nós todos estamos interligados, tudo que é da criação divina está interligado, e o nosso objetivo maior e o nosso desafio é ocuparmos integralmente, conscientemente, a parte que nos cabe no todo da criação divina, no todo do universo. O homem integral, ele conhece a harmonia cósmica, está consciente desse processo evolutivo, da visão sistêmica do mundo, está consciente de que a manutenção do equilíbrio requer autoaprendizado, autoatualização permanente. O homem integral tem consciência de si mesmo em sua dimensão física, mental e espiritual, não descurando de aperfeiçoar, pois, a administração das necessidades e limitações do corpo físico. Então, se nós estamos encarnados, nós cuidamos do nosso corpo e do nosso espírito, né? E de nós mesmos, né? Porque somos espíritos, né? Então, quando a gente vai colocando isso, pensando José como homem integral, lá no texto de Emmanuel, Emmanuel fala que José se movimentava tanto na parte física, na carpintaria, no lar, quanto no cuidado com as ações no templo. Talvez o nosso grande desafio seja efetivamente implementar esse templo divino em nós como um todo, né? Em nossa mente, em nosso sentir, em nossa vontade, em nosso corpo físico, né? Então, quando Emmanuel coloca José como o homem integral, ele está nos apresentando essa referência de conscientização. E aí, dessa conscientização e conhecimento, o homem integral passa a reconhecer a validade do exercício responsável, digno dos papéis sociais que escolheu desempenhar. Papéis familiares, profissionais, religiosos, assim por diante. Posicionando-se historicamente, criticamente, num contínuo espaço-tempo. Quando a gente lê o livro Maria de Nazaré, os textos, né, de Miramês, relativos a José, trazem uma figura para nós muito consciente de si e das suas obrigações. Então, não por acaso, eu volto a dizer, que Emmanuel apresenta
José como o homem integral. Então, já podíamos parar por aí, nem precisaríamos colocar mais outras características, mas Emmanuel continua dizendo, né? Ele coloca assim: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual, ou seja, que honrou a sua verdade, a sua essência divina. Profundamente espiritual significa, talvez, possamos dizer assim, que foi um homem em conexão profunda com a sua essência. Então, ele foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Então, essa conexão profunda com a sua essência ainda nos escapa a um completo entendimento, já que a gente está nessa busca, né? Nessa evolução e na busca de realmente nos compreendermos como seres espirituais. Kardec diz para nós que nós precisamos dessa compreensão de que não somos seres humanos que vivenciam uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais na experiência humana. Então, essa conexão é que faz com que a gente realmente se coloque no mundo com mais leveza. No livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, no capítulo Meu Jugo é Suave, Meu Peso é Leve, o Espírito Dias da Cruz traz para nós uma compreensão muito interessante. Assim. Ele diz o seguinte: ao contrário do que temos entendido, de que precisamos de um esforço muito grande para nos colocar na conexão com Deus e no caminho do bem, o que a gente precisa mesmo compreender é que o esforço maior que fazemos é para estar na desconexão com Deus, no caminho do mal. Porque a nossa essência sendo divina, o natural em nós é mantermos essa conexão. E se a gente, então, busca essa compreensão de que somos espíritos, e como espíritos, estando encarnados, nós precisamos integrar todas as partes, né, todos os aspectos que nos compõem, isso pode nos fazer caminhar pela vida, apesar das dificuldades, e não estou em nenhum momento negando a realidade dos momentos que a gente vive e a realidade do planeta que nós vivemos. Realmente nós vivenciamos dificuldades próprias do nosso processo de crescimento, de adiantamento. Mas se nos atentarmos para a nossa essência, para a conexão com a nossa essência divina, nós vamos conseguir absorver os ensinos de Jesus e buscar mesmo vivenciar a mensagem do Cristo, tornando o nosso caminhar mais leve. Por isso é que Jesus diz: meu jugo é suave, meu peso é leve. É aprendermos a estarmos felizes e sermos felizes dentro da relatividade dessa felicidade para o momento que vivemos. De buscarmos ativar em nós as nossas forças a partir dessa compreensão da grandeza de que nós somos. Então, José vem para nós como essa referência, né, de alguém que se colocou no mundo com uma vivência de conexão profundamente espiritual. E Emmanuel continua com a última frase do texto, que é muito bonita. Ele diz assim: a ele, a José, deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo
dentro do divino silêncio de Deus. E aí a ideia da unidade, né, de ocupar tão somente o espaço, o lugar que lhe pertence, sem fazer alarde de si, realmente trazendo para si as suas potências e respeitando as próprias limitações. O silêncio de Deus é no sentido de realmente estarmos muito mais numa postura de interiorização da vida, de sentir mais do que berrar, mais do que falar, né, de realmente vivenciar aquilo que nos é posto como nossa tarefa, né? Como no texto lá da Sociedade Brasileira dos Estudos Espíritas, cumprindo da melhor forma os papéis aqui nos no chão. Então, a gente pode também compreender, dentro do que nos é apresentado sobre José, que ele foi extremamente justo. E esse adjetivo, né, do homem justo, ele tem uma importância muito grande, né? Um homem justo, naquela época, era realmente um homem que expressava a verdade. E no versículo 19, desse capítulo 1 de Mateus, que Mateus coloca, né? José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Nessa ação do homem, que cabe, então, para todos nós, de uma ação de respeito ao outro, de realmente ter cada atitude justificada dentro das leis divinas. Então, José, para ser justo com Maria, é que ele havia pensado em deixá-la em segredo. Esse justo, então, é daquele que se coloca no mundo como pleno cumpridor dos seus deveres. A gente entende também a importância de José na expressão da sua dedicação. O quanto ele se dedicou desde aquele momento ali, né, do anúncio de Jesus, ele se dedicou a Maria, ele se dedicou depois no momento do nascimento, depois ele também prova sua dedicação quando ele protege Maria e Jesus, levando-os para o Egito a partir de uma nova orientação de um anjo, na sua dedicação como o carpinteiro, aquele que ensina o ofício a Jesus. Então, ele se dedicou, como diz Emmanuel, né, no início do texto, fala, né, coração sem mácula e consciência pura, no exercício dessa missão de receber Jesus como um familiar, né, no seio, né, da família. Então, essa dedicação consciente, isso também para nós é um exemplo, né? Como é que nós temos nos colocado esse tempo todo, né, que eu estou aqui colocando a referência de José como homem integral, como um homem justo, como um homem dedicado, é para que nós possamos refletir como que isso me toca, cada um de nós, né? Que a gente possa se pensar a partir dessa referência. Como que eu estou cuidando da minha integralização, do autoconhecimento, da minha inteligência racional, da minha inteligência emocional, da minha inteligência volitiva? Como que eu estou ou não me colocando no mundo como um homem justo? Como anda a minha vivência da dedicação? José também traz para nós
o exemplo da responsabilidade. Dentro disso tudo que eu já coloquei aqui, né, a gente entende que responsabilidade, na nossa cultura, muitas vezes tem ganhado um peso de obrigação. Tem, a pessoa responsável é aquela que tem que dar conta de tudo. Responsabilidade, numa concepção mais saudável, mais verdadeira, é a capacidade em responder por. Então, a minha ação responsável na vida é a minha capacidade ou habilidade para responder por mim mesma, para tomar em minhas mãos a minha própria vida e conscientemente me direcionar na vida de uma forma a assumir as consequências das minhas escolhas. De ser capaz, então, de fazer escolhas com mais sensatez, mais respeito por mim, pelo outro, escolhas conscientes, não viver no automático, não ir conforme o vento me levar. Então, ser responsável é responder por mim, tomar em minhas mãos as rédeas da minha própria vida. Então, esse é mais um exemplo aí que o Gilé traz para nós. Ele também traz o exemplo de ser um pai e um homem protetor, humilde. Ele traz o exemplo da fé e da entrega, porque quando o anjo vem e diz, toma Maria como sua esposa, ele se entrega e obedece conscientemente, não é uma obediência cega. De tudo isso que a gente está colocando aqui, de forma nenhuma a gente pode considerar José como alguém que agia cegamente. Não. Ele cumpria os seus deveres com consciência. Então, essa entrega aos desígnios divinos, aquilo que a vida apresentou a ele como uma missão e um dever, cumprindo integramente e integralmente essa sua missão, novamente, né, como Emmanuel coloca, com o coração sem mácula e a consciência pura. Então, o cumprimento do dever perante a própria consciência em conexão com o alto. Então, como é que nós estamos aí na nossa ação no mundo, na consonância ou não com a nossa consciência? O que anda nos regendo? Qual é a compreensão que temos tido do que fazemos? Como é que nós estamos no desenvolvimento da nossa própria, do nosso conhecimento de nós mesmos? Então, tudo isso, quando a gente lê essa página tão pequena que Emmanuel coloca, colocando, tendo, né, José como referência, são pontos de reflexão para que nós possamos realmente viver a vida de uma forma mais saudável, mais verdadeira, mais divina, talvez, né? Possamos dizer. E assim conseguimos deixar brilhar a nossa luz. Entendo que a gente poderia desenvolver ainda mais cada um desses pontos, né, que eu trouxe aqui como características, né, adjetivos de José, que possamos ler e reler essa página mais vezes, mais do que nos informar ou compreender, sentir a proposta dessa referência de José para nós, para que nós possamos agir no mundo de uma forma a nos beneficiar e beneficiar a todos, né?
como Jesus nos coloca, né, como regra máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse movimento, se a gente consegue absorver esse exemplo de José, nós com certeza vamos aprender a nos amar mais, para que saibamos, então, doar amor verdadeiramente e receber amor também verdadeiramente. E Jesus possa nos abençoar aí nessa caminhada, nessa missão, nesse propósito. Nosso tempo está chegando no final, e para hoje é o que eu pensei em colocar aqui para nós. É isso. Agradeço muitíssimo. Jesus nos abençoe a todos.